Olá, alunos, professor Sami, trazendo para vocês agora a nossa aula 4 de termometria. Então, alunos, a aula 4 de termometria, ela vai trabalhar mais o conhecimento matemático de vocês, né? Então, a gente sai um pouquinho daquela teoria da termologia, né? Saímos um pouquinho também da teoria da termometria e agora nós entramos em uma parte da termometria onde vai exigir um pouco dos cálculos e conhecimentos matemáticos de vocês. Então vamos lá, olha só. Então iremos começar a fazer uma relação entre as três escalas termométricas. E que escalas são essas, Sami? A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então vamos à relação. Primeiro nós iremos fazer a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Observe aqui. Eu tenho duas escalas, tá? Uma medida em Celsius e a outra medida em graus Fahrenheit. Observe que a escala Celsius ela tem e apresenta dois valores fixos. O primeiro, 0 graus Celsius, e o segundo, 100 graus Celsius. Já a escala Fahrenheit, ela também irá apresentar dois pontos fixos. E que pontos fixos são esses? 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Professor, e o que significa essa letra TC e o que significa essa letra TF? A letra TC significa a temperatura em Celsius, tá? E o TF significa a temperatura em Fahrenheit. Então vamos fazer a relação entre essas duas escalas termométricas, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Como essas escalas vão se relacionar? Vejam, aqui, primeiramente, eu irei fazer uma relação entre essas duas escalas termométricas. O que seria isso, professor? Uma proporção entre essas escalas termométricas. Lembre-se que na proporção nós temos um numerador que fica na parte de cima e um denominador que ficará na parte de baixo. Então vamos lá. Observe que eu vou fazer a relação entre TC e 0. Se eu pegar o TC menos 0, isso vai me dar um valor igual a TC, tá? Porque TC menos 0 é o próprio TC, certo? Agora eu vou fazer a relação entre 100 e 0. Então 100 menos 0 é o próprio 100. Então aqui meu denominador ele vai ser igual a 100. Então eu já tenho a minha primeira parte aqui, ó, numerador TC, que é a temperatura em Celsius, e o meu denominador é igual a 100. Tudo beleza? Vamos à segunda escala termométrica, que é a nossa escala Fahrenheit. Observe que eu vou fazer a relação também aqui, ó, TF, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32. Então, aí como vai ficar? TF menos 32 no meu numerador. E agora eu irei fazer a segunda relação. 212 menos 32. Se nós pegarmos 212 e subtrair de 32, vai dar um valor em nosso denominador igual a 180. Vejam, fiz a relação entre as duas escalas termométricas. Obtive uma proporção, ok? Então vamos lá, simplificar isso aqui. Tornar isso aqui mais simples, meus alunos. Vejam, se eu pegar esse 100 e dividir esse 100 por 20, tá?
e pegar esse meu 180 que está no denominador e também dividir por 20, tá? Observe aqui que eu posso cortar esse zero do 100 com esse zero, aí fica 10 dividido por 2, que é igual a 5. Então, nós temos TC por 5, ok? Vamos à segunda. TF menos 32 é o próprio TF menos 32. Temos aqui TF menos 32. Vamos dividir aqui, ó. 180 dividido por 20. Corta esse zero com esse zero. Vai ficar 18 dividido por 2, que nós teremos um valor igual a 9. Então, toda vez que nós quisermos fazer uma relação entre uma escala Celsius e uma escala Fahrenheit, nós teríamos que utilizar essa formulazinha aqui, ó. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Tá? Essa é a relação entre uma escala Celsius e uma escala Fahrenheit. Como assim, Samir? Toda vez que você quiser transformar uma temperatura em Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, você vai utilizar essa formulazinha aqui. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Tudo beleza? Vem comigo. Na escala Celsius e na escala Fahrenheit, nós podemos fazer a variação entre essas temperaturas. E que variação seria essa, professor? Digamos que eu tenho uma variação de 20 graus Celsius, tá? Menos 2 graus Celsius. Observe que a temperatura está variando entre 2 e 20. Tá? A mesma coisa pode acontecer com a temperatura em Fahrenheit. Eu posso ter 32 graus Fahrenheit e 100 graus Fahrenheit. Então, há uma variação entre 32 e 100 graus Fahrenheit. Então, essa variação, toda vez que a questão te der dois valores de temperaturas, é porque essa temperatura está sofrendo uma variação. E como você irá calcular essa variação? Simples, a partir de uma fórmula também que eu irei deixar aqui para vocês. Então, olha só o que acontece. A variação em Celsius sobre 5 é igual à variação de Fahrenheit sobre 9. Então, toda vez que você tiver duas temperaturas, ou seja, a temperatura estiver variando, você não irá mais utilizar a primeira fórmula que eu deixei a vocês, tá? E sim, essa minha segunda fórmula. Por quê? Porque aqui eu terei duas temperaturas. A variação entre duas temperaturas. Uma temperatura maior menos uma temperatura menor. Certo, pessoal? Tudo beleza? Tá? Não esqueçam disso. A segunda relação é uma relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Se nós fôssemos fazer essa relação aqui, como fizemos na primeira, tá? Nós chegaríamos a uma formulazinha muito simples e muito básica, tá, pessoal? Vejam só, que a temperatura em Kelvin, ela vai ser a temperatura em Celsius mais 273. Uma formulazinha bem simples e bem fácil. Então, toda vez que você quiser transformar de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, o que você irá fazer? Utilizar essa fórmula aqui, ó. Temperatura em Kelvin é igual a minha temperatura em Celsius mais 273. Simples assim. Pegou o valor da temperatura em Celsius, somou com 273, você já tem a sua temperatura na escala Kelvin. Tudo beleza? Vem comigo. O último que eu quero deixar para vocês é a relação entre as três escalas, tá? Se nós fôssemos fazer essa relação TC sobre 0, tá? Sobre 100 menos 0, tá? E toda aquela relação que eu fiz no princípio,
nós chegaríamos a uma formulazinha muito importante também para vocês, que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Então está aí a terceira relação, onde envolve as 3 escalas termométricas: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Tudo jóia, pessoal? Em nossa próxima aula, eu irei fazer alguns exemplos para que vocês se acostumem com esse tipo de exercício, tá? Uma boa sorte a todos e até a nossa próxima aula. Um abraço.